Fala galera, tudo bem? César Roberto aqui e hoje a gente vai conversar sobre a importância de não esperar por ninguém. Eu resolvi gravar esse vídeo porque esses dias eu tava lembrando um pouco do meu passado, de uns 3 anos atrás mais ou menos. Foi a época da pandemia e que todo mundo ficou muito mal nessa época, né? E era uma época muito louca porque eu pensava que eu não fazia diferença na vida das pessoas. É muito ruim ter esse sentimento, é um sentimento de que você não importa pra ninguém e tal. E eu acredito que muita gente passou por isso ou tenha passado por isso, mas foi um processo também que eu passei. E sei lá, parecia que ninguém realmente se importava comigo. Eu amava meus pais, eu sabia que eles me amavam, amava minha família, meus amigos, eu sabia que eles me amavam também, só que eu não entendia por que eu me sentia daquele jeito. E eu tô falando isso porque eu sei como que é você se sentir sozinho. Você está rodeado de pessoas, muitas vezes a gente está rodeado de pessoas, só que a gente se sente sozinho. Então na sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, todos nós estamos rodeados de pessoas, mas muitas vezes a gente se sente sozinho. E às vezes acontece até de você ir em lugares que eram muito especiais para você e você parece que perdeu aquela magia daquele lugar. Então você começa a se desanimar aí nesses lugares que antes eram tão importantes para você. E é um processo muito difícil. E nesse processo parece que tudo que você vê é escuridão. Você realmente não vê uma luz no fim do túnel, nem nada disso. Você vive os seus dias, você vai dormir triste, acorda triste. E talvez muito por conta das redes sociais de hoje em dia, a gente pensa que o bem-estar, nós estarmos bem, é estar rodeado de pessoas, sei lá, saindo para um lugar, tá sempre sorrindo e parece que tem pessoas que têm uma bateria social infinita e tá postando lá stories, postando fotos de todo lugar que tá. E eu acredito que todo excesso, ele esconde uma falta. Então se tem um excesso nisso, talvez essa pessoa não esteja tão feliz assim como ela aparenta estar. Ninguém sabe o que passa na cabeça dela quando ela chega em casa, quando ela deita a cabeça no travesseiro. Ninguém sabe quais são esses pensamentos. O que a gente vê na rede social, cara, às vezes é 1% da vida da pessoa. Então a gente não pode se comparar com o que a gente vê nas redes sociais. Você não pode se comparar comigo, assim como eu não devo me comparar com você. Porque a comparação ela só vai te fazer se sentir melhor do que alguém ou pior do que alguém. E em ambos esses casos é algo muito ruim. Mas vamos falar de coisa boa. O que eu fiz nesses 3 anos atrás, quando eu estava me sentindo muito mal e parecia que ninguém se importava comigo? O que eu decidi fazer? Foi fazer as coisas sozinho. Eu comecei a aproveitar a minha própria companhia, porque se não fosse eu, ia ser quem? Se não fosse naquela hora, ia ser quando? Então essa é a primeira dica. Para de esperar pelos outros para você começar a viver, para você começar a fazer as coisas. Se você tem vontade de ir pro parque, correr, cara, não desanima porque você não tem ninguém para ir contigo. Vai sozinho, calça o tênis, vai lá. Se você tem vontade de conhecer um restaurante que você nunca foi, mas você não tem alguém para ir contigo, você pode ir sozinho, não tem problema nenhum, você vai ser super bem atendido lá, pede lá um prato que você gosta. Se você quer assistir um filme no cinema que lançou, se você quer viajar para algum lugar, cara, não fica dependendo dos outros, porque isso é muito perigoso. Quando você não tiver ninguém, você não vai fazer nada. Eu acredito que essa é a vontade de Deus, que a gente passe da solidão, que a solidão é você se sentir sozinho e mal, e passar para a solitude, para você migrar para a solitude, que é você se sentir, estar sozinho, mas você se sentir bem com a sua própria companhia. E toda essa reflexão, ela é de dentro para fora. Por que eu falo isso? Porque tudo isso que eu pensava das outras pessoas não se portarem comigo e tal, e que eu tava me sentindo sozinho e tudo mais, cara, isso é uma mentira que a minha própria cabeça conta pra mim. Porque é claro que as pessoas se importam com você. Quem te ama se importa com você. E eu sei que você se importa também com as pessoas que você ama. Só que a gente não pode ficar dependendo da aprovação das outras pessoas, a gente não pode ficar dependendo de elogio das outras pessoas, a gente não pode ficar dependendo do que as outras pessoas vão falar pra gente viver. Porque a gente cai naquele sentimento de aprovação, de que, eu tenho que fazer isso aqui porque eu vou ser aprovado pelos meus pais, ou vou ser aprovado pela minha namorada, pelo meu amigo, pelos meus colegas e tudo. E eu falo que é de dentro para fora porque eram coisas que eu precisava tratar em mim. Não eram as outras pessoas que fizeram algo de errado. Era como eu estava me sentindo dentro de mim. Então, eu precisava passar por esse processo para entender que Jesus é suficiente, Deus é suficiente para mim e que eu sou o principal responsável de fazer acontecer a minha vida. O fato é que a gente terceiriza muito a culpa. Eu não consegui fazer isso
porque nesse dia alguém me ligou e me deu uma notícia ruim. Ah, eu não consegui estudar porque nesse dia eu briguei com uma pessoa que eu gosto muito. Então, se essas coisas que você faz tá te fazendo mal, para de fazer essas coisas, para de brigar com as pessoas, para de dar acesso a todo mundo para sua vida. É algo muito mais nosso do que externo. São coisas que a gente precisa tratar dentro da gente para a gente poder seguir em frente. Nem tudo o que acontece no mundo a gente tem controle. A gente tem controle realmente sobre pouca coisa no mundo. Então tudo que a gente consegue controlar são as nossas respostas, é o que eu sinto, é o que eu penso. Então a gente precisa dar realmente importância a isso. Então preencha a sua vida com coisas que te levam ao seu futuro. Comece a estudar, comece a treinar, comece a trabalhar. Cara, se esforce, dedique o seu tempo realmente a coisas que valem a pena para você. Conheça novos lugares, aprenda algo novo. O aprendizado ele é muito importante para a sua vida toda. Sempre que você tiver a oportunidade de aprender algo novo, aprenda, porque isso vai te levar ao seu futuro e você vai usar isso em algum momento da sua vida, pode ter certeza. Então, se preencha de coisas boas, se preencha com algo que seja útil para você. O problema não é se sentir sozinho, o problema é se sentir vazio. Tem aquela história, né? Saco vazio não para em pé. Então, não seja uma pessoa vazia. Tenha seus sentimentos, sinta seus sentimentos. Com isso, faça com que se torne algo bom. Os seus sentimentos, eles estão aí para te ensinar alguma coisa. Tudo que a gente pensa também pode ensinar alguma coisa pra gente. A gente precisa se conhecer para saber o que nos afeta, o que tá nos atrapalhando. E o autoconhecimento, ele é muito importante. Então é isso, foi uma reflexão rápida e eu espero que vocês tirem algo proveitoso disso. Vou tentar ser mais constante aqui no YouTube. É muito difícil, mas a gente vai conseguir. Me segue lá no Instagram, @CesarRoberto. Fiquem com Deus, galera. Falou, até a próxima.